Diálogo de Fé. Hoje quero deixar aqui uma reflexão sobre história. Mas antes, inscrevam no meu canal Diálogo da Fé. Eu sempre fui um apaixonado por história e tenho assim uma certa visão do que aconteceu no mundo, principalmente aqueles que não gostavam muito da democracia e sempre tinham o poder nas mãos e destruir o outro, mas usando sempre a palavra que era para ser sempre em benefício do outro. A democracia sempre foi a palavra mais falsa da história da humanidade. O Brasil recente temos aí vivido constantemente a imbecilidade ou a incompetência de um homem que não consegue administrar nem sequer um botequim de pequeno porte, mas é presidente do Brasil. E quando esse homem diz que não é a favor que acabe a democracia, ao mesmo tempo eu aprendi na história que quando eu vou para um ato que procura e fala e grita e diz e tem um certo título, fechar o Congresso, fechar o Supremo, ditadura já, fulano no poder, eu estou ali contribuindo para que tudo seja do jeito que o povo, naquela minoria, estejam pedindo. Então eu aprendi em história que sempre Mussolini, vou usar esses termos, com aquele cavalo dele, passando em frota, mostrando o poder que ele tinha. Mas sabemos que nenhum poder é eterno, tudo acaba, como o deles acabaram. Sabemos que tiveram por volta de 6 maiores ditadores da história. Tinha até uma mulher também, sanguinária. E hoje nós temos que olhar pessoas voltando àquele tempo escuro e fazer manifestações em nome de uma democracia que não existe. É tudo enganação. Acredite quem quiser. Mas quando eu falo de democracia, eu venho aqui como cidadão, não apoio manifestações que agrida o outro, que esculache o outro. Mas quando eu vou para aquela manifestação apoiar e passar de frente daquelas pessoas, sempre usando símbolos nazistas, isto corresponde ao apoio absoluto daquilo que está acontecendo ali. É muito simples você entender de história. E também é muito simples quando alguém diz a ruptura está próxima. Não é mais como, mas sim quando. Eu acho que não precisa mais inteligência para que se coloque em discussão quando vai ser a ruptura. Isso não se pode mais se cogitar quando acaba a democracia. Porque a democracia ela é falada por esses políticos que estão no poder, sempre focado em dizer que tem que fechar e apoiar aquilo que está aberto em benefício do povo. Tem pessoas como esta moça que foi lá para a frente do Supremo com aquelas tochas. Um dia ela discordava desse ditador barato brasileiro, do cavalo inocente, e hoje ela é a favor. Quer dizer, a selvageria humana da mente irracional
é tão perversa que um dia enxinga, no outro dia abraça. Então eu deixo aqui hoje esta reflexão como brasileiro, que quando você falar em democracia, olhe os direitos dos outros e os deveres dos outros. Olhe que os outros também têm que ter opiniões daquilo que está acontecendo no Brasil. A democracia, ela vale para todos no momento que você também deixe que o outro se defenda usando a palavra democracia. Defender aqueles que o apoiam significa deixar que o outro se manifeste com argumentos, com diálogo, com discussões democráticas para ver quem consegue ganhar. Mas quando você não tem argumento, não tem força, não tem lábia, não tem poder, não tem o dom da palavra, o que resta é mandar o outro calar a boca, fique quieto, vá embora e usar palavras de baixo calão. Este é o currículo de muitos, porque para ter argumento tem que ter respostas, tem que ter alternativas, tem que ter atalhos para se discutir o assunto. Mas é poucos. Quando você observar que alguém está gritando, se esperneando para convencer você de alguma coisa, ali está faltando argumentos. Quer convencer no grito. E isto só entra na cabeça de quem é trouxa, de quem é otário. E simples dentro desta humildade. Então, temos que olhar o que é democracia no momento. Agora, todos os domingos nós temos manifestações no Brasil a favor dessa ditadura que está se plantando no Brasil. Já está passando em frota de frente ao seu povo, né? Aqueles que são alienados, aqueles que já estão comprados e convencidos. Não tem mais como voltar atrás. Mas ainda há aqueles que ainda têm voz e conseguem, nessa simplicidade minha como brasileiro, com pouco conhecimento, mas fundamentado na história do mundo e do Brasil, não política, porque conhecer a política é procurar estudar a sujeira que ela ali reina constantemente. Então eu deixaria e deixo aqui esta mensagem para aqueles que falam muito em democracia. Primeiro, olhe o dever que você tem e o dever que o outro tem. Segundo, olhe se o seu presidente realmente está preparado para administrar um país como um todo ou só do jeito dele, como ele pensa, dentro do galinheiro dele, ele é o galo, não pode ter mais outro. Terceiro, o povo é que tem que ter voz para decidir se ele pode ou não pode responder por todo ao mesmo tempo. Quarto, não se deixe ser alienado por nenhum homem, que tudo passa. Lembre-se dos ditadores que um dia quiseram implantar a tua desgraça aqui na terra para se permanecer no poder. Hoje já não existe mais, porque a natureza humana e de Deus tirou dessa terra. E tudo passa. Ponto. Então não se deixe enganar por esses homens e esses meninos traquinos, filho desse ditadorzinho brasileiro. Por que eu digo ditador? Porque só está certo aquilo que eles acham que está certo. Ao contrário, está tudo errado. A democracia deles é esta. Mas pense comigo aqui. Democracia é como está acontecendo todos os domingos? Repito, manifestações e mais manifestações. E aquele que diz que é a favor da democracia vai para as manifestações apoiar aquelas manifestações? Você acha que ele está ali apoiando a democracia em si
como um todo, ou aquilo que está na cabeça dele, que isto não é democracia. Então, se prepare para que você possa se defender, apoiando, indo para as ruas e dando a tua cara a tapa, como cristão católico ou não católico, para defender o teu país desses malfeitores. Uns falam que é fascista, outros falam que não é. Então eu não quero usar esses termos políticos, mas mentirosos, enganadores, falsificadores, né? O diabo do homem, nós, quando se torna inimigo do teu próximo, é a tua própria desgraça. E o diabo, ele reina constantemente, mas sempre eles dizendo que é Deus que prevalece, é Deus que ensina, é Deus que abre o caminho, é Deus que faz tudo. É a manifestação do mal que usa Deus para iludir as pessoas e muitas vezes usando os capítulos da Bíblia, mas sempre focado na maldade. O leite representa a própria enganação e a própria purificação. O leite significa que o negro, o escuro, o preto, não tem significado, não tem valor. O leite significa que há uma corrente que luta para ter uma pureza pura. Sempre foi assim. Nos bastidores da política comunista ou diabólica. O café é aquele que faz com que nós degustamos todo o santo dia. Mas ninguém vê ninguém fazer vídeos a favor do café, a pureza do café, a grandeza do café, porque é negro, não tem valor na simbologia política e na ideologia política preconceituosa. É simples. São com poucas palavras que nós, seres humanos, podemos plantar uma semente daquilo que está correto e daquilo que está errado. Devo aqui, com as minhas palavras, leigamente, dizer aquilo que eu penso como cidadão brasileiro. Hoje, eu sou a favor do Congresso, do Senado, do Supremo, de todas as instituições que correspondem à liberdade de expressão, mas não à liberdade de xingar, caluniar, mandar o outro ir para o outro lugar. Isto não é liberdade de expressão. É dialogar, é discutir, é ganhar na discussão democrática. É ganhar plantando a tua semente. É mostrando aquilo que você sabe, como discutir, quando você está dando uma palestra, quando você está prestando um culto, celebrando a missa, falando para uma plateia, preparado espiritualmente e cultamente, convencendo com aquilo que você tem de mais belo, que é o dom da palavra. Agora, se você pegar esses homens e mulheres que aí estão se manifestando, rasgando a democracia, a Constituição, desrespeitando a todos e a todas aquelas que não acreditam e concordam com eles. Aquela senhora com aquele taco de beisebol, o policial não fez absolutamente nada. Se ela tivesse levado um cacete bem caprichado, era processo para lá, processo para cá. Que direito eu tenho de sair com um cacete na mão para fazer manifestação? Isto aí é diálogo, isso aí é conversa? Isto aí é bom senso? Isto aí é responsabilidade? Isto aí é um caráter de um ser humano e de uma mulher?
É a primeira que apanha, é a primeira que chora, e é a primeira que pede socorro. É muito fácil essas mulheres fazerem essas manifestações, mas na hora que apanha na cara, que sofre na carne, vai correr atrás dos seus direitos. Então, mulher, quero dizer para você diretamente que faz manifestação contra a democracia, quando você perder a democracia, quando você perder o direito que vocês tanto lutaram e continuam lutando para ocupar o espaço de vocês, lembre-se que você fez parte da luta para derrubar o direito que vocês tanto lutam para ter. Mulher nunca teve valor, nunca vai ter. Ela apenas está ocupando esse lugar por lutas, por sacrifício. Mas você pensa que os poderes, que os homens já lá estão, gostam? Se sente bem? Lembro a vocês que não se sente. Ali tudo é fachada. Ali tudo é falsidade. É. Então, não vá para manifestações para que venha derrubar a democracia, não. Porque a primeira a sofrer, a primeira a ir para o cacete, a primeira a ir para o paredão é a mulher. Com certeza. Olha o que acontece hoje. Quantas mulheres estão apanhando, quantas mulheres não estão sendo mortas? E os seus malfeitores, os seus leões, assina um papel e vai para casa. E vocês perdem a vida, e vocês apenas ficam com a cara quebrada. E o homem continua sempre respondendo à liberdade. E vocês ainda ficam aí fazendo manifestações contra a democracia. Não pense que esse presidente que aí está vai defender vocês absolutamente. Olhe que ele fez. Hoje, as autoridades estão aí de mãos amarradas, porque aquele que comete crime, as autoridades não podem fazer nada, porque é abuso de autoridade. Mas quando você morre, quando você apanha, quando você é jogada lá na sarjeta, vem aqueles socorristas dar o teu tempo, dar a vida deles para socorrer vocês, que andam fazendo manifestações contra a democracia. Então é por isso que eu deixo aqui essa reflexão para a política suja, a política mais ou menos, e a mulher desorganizada que não sabe o que quer. Olhe bem. Se vocês estão aí contentes com o que está acontecendo, abrace essa causa. Eu fico contente porque vocês estão felizes por tudo aquilo que está acontecendo. O seu presidente, hoje, fez e faz aglomerações em todos os lugares, incentivando as pessoas cada vez mais a ser contaminadas por esse vírus. E vocês apoiam, e vocês concordam, e vocês abraçam essa causa. É triste, mas é o que está acontecendo no Brasil. Só que eu gostaria de deixar aqui para vocês refletir, analisar, com as suas próprias atitudes, o que é que nós brasileiros, homens e mulheres, precisamos e queremos para o nosso país ser melhor. Eu digo que não está bom. Eu digo que o negócio está escuro. Eu digo que o negócio não está às claras. Eu digo que o negócio cada vez mais fica pior. Eu digo que cada manifestação que esse cidadão se manifesta é uma manifestação histórica de uma ditadura presente aos olhos daqueles que não querem enxergar. Mas eu digo, como observador e conhecedor de história, analise que a democracia está morrendo. Se a gente ficar de braços cruzados e não tomar as suas devidas providências e ficar clamando a Deus, pense que Ele pode te ajudar, mas faça com que você mesmo seja um cidadão que venha defender
a tua democracia como um todo. Deus abençoe.